no meu conceito de formação de agricultor, eu teria que ter uma pecuária, uma monocultura extensiva. Porém, sabendo que o meu pedaço de terra seria 16,4 hectares, não atingiria, mas que eu teria que estar utilizando ela minimamente em tudo, né? Não só para produzir a minha subsistência, mas também conseguir vender e essa produção me manter. Então, quando eu fui para lá, eu não tinha orientação técnica, eu não tinha orientação do próprio INCRA, porém, eu tinha essa ambição de que a monocultura, a lavoura, seria o meu tripé de sustentabilidade. E aí, então, o que é que eu fiz? Como monocultor, sem nenhuma instrução técnica, eu tinha... a minha técnica seria de plantar a lavoura e o único ingredientes que estaria transformando seria gradear a terra, limpar a terra, que era lavrar a terra, né? Após a gradeação para plantar, aí vinha a capina, aí vinha a passação de veneno. Então eu achava que as culturas que eu tinha, por exemplo, conhecida até então na usina Canavieira, seria essa de expansão e que teria que utilizar agrotóxico. Então, como agricultor, eu mantive isso, né? Eu só fui me atentar a isso a partir do momento em que chegou ao estágio de que a minha mulher se contaminou, né? Houve um dia em que a gente estava em plena colheita de algodão, eu estava com um grupo familiar meu, minha esposa e meus filhos, colhendo e mais alguns companheiros me ajudando, e eu estava com outro diarista passando veneno ao mesmo tempo. E no final da tarde, ela teve a aparência de intoxicação desse veneno. Então ali que eu parei e comecei a fazer a reflexão, né? Não só da monocultura, mas do sistema de produção que eu tinha adotado, né? Trazido para a minha propriedade. Adquirido conhecimento lá fora, na propriedade dos outros, como trabalhador para os outros, né? E que aquele seria o único conhecimento que eu tinha adotado para mim adaptar na minha realidade, na minha lavoura, no meu espaço de produção. E aí eu parei, né? E comecei a avaliar se seria o caminho mais correto e qual seria outro caminho. E aí comecei a buscar as minhas alternativas. Na bula sempre vinha a orientação, os cuidados, porém ignorado. Eu, particularmente, a preta sempre me corrigia nessa questão dos EPIs, quando ia passar veneno. Sempre havia uma correção e sempre o Altair ignorava. Então eu acho que de certa forma há uma ignorância com relação ao agricultor familiar com relação a isso, né? E eu lá ignorava.